Como eu posso estudar raciocínio lógico usando a técnica búlgara, hein? Ou a técnica 4-3-2? É o que nós vamos ver nessa aula. Olá, meus queridos, tudo bem? Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Alfredo Pera, eu sou professor de raciocínio lógico, de matemática financeira, de matemática, na área de concursos e vestibulares. É a minha área, essa parte de matemática, tá? Faz 30 anos que eu leciono, já lecionei em cursinhos pré-vestibulares, em cursinhos de concursos públicos por mais de 20 anos, em colégios, um monte de coisa. Sou um especialista também na área de metodologia de ensino, de neurociência e programação neurolinguística, tudo voltado para o ensino. E o que a gente vai fazer nessa aula aqui? Eu deixei essa aula liberada porque nós estamos começando o intensivão de raciocínio lógico. São 5 aulas onde eu quero ver com vocês assuntos muito importantes de raciocínio lógico que caem em prova, que caem em exames, em concursos e que às vezes não estão nos livros, não estão nas apostilas, mas caem em concurso e o aluno acaba se dando mal. Então eu vou fazer um apanhado desses assuntos mais importantes e vamos ver nessas 5 aulas. Só que essas 2 primeiras aulas eu vou ensinar um pouquinho de metodologia de ensino. Como eu posso aprender mais rápido, né? Porque tem acontecido algumas coisas, eu tenho visto isso nos últimos 10 anos, dando aula para cursinhos em concurso público, que é o seguinte: tem muito aluno achando que é normal ficar 2, 3 anos, 4 anos estudando para concurso, quando na verdade não é normal. Se um aluno passa 2, 3, 4 anos estudando para um concurso, a não ser que não tenha tido o concurso, mas se o aluno está prestando todo ano aquele concurso e todo ano ele é reprovado, algum problema tem. A forma como ele está estudando está errada. Tá? Então é isso que eu quero falar com vocês. E hoje parece que virou normal isso, o aluno acha que é normal, ele gostou de ficar no cursinho e ele quer ficar lá 5 anos estudando para concurso público. Só que o problema é o problema de tempo, é o problema de dinheiro, é o problema de motivação, é o problema de vida, porque às vezes a pessoa é casada, por exemplo, uma mulher é casada, tem filhos e está estudando para concurso. Pô, ela vai ficar 5 anos naquela vida de concurso? Não. Se ela aplicar a metodologia certa, se ela aplicar técnicas de memorização, técnicas de estudo, ela vai conseguir muito mais rápido. E é isso que a gente vai ver aqui, tá? Agora, nessa primeira aula, eu quero falar sobre a técnica búlgara. Veja, queridos, essa é a técnica búlgara. E como que é essa técnica e como eu aplico? Moçada, essa técnica também é chamada de técnica 4-3-2, tá? 4-3-2. Como é que consiste essa técnica? Ela consiste no seguinte: o aluno estuda algum material por 4 minutos, e tenta colocar numa folha em branco em 2 minutos o que ele estudou. Esse é um ciclo, ou seja, ele estudou 4 minutos, um resumo, por exemplo, guarda esse resumo e agora em 2 minutos ele vai tentar colocar no papel tudo o que ele lembra desse resumo. Depois desses 2 minutos ele compara o que ele fez e agora ele vai estudar 3 minutos e vai tentar em 2 minutos de novo colocar no papel tudo o que ele leu. E por último, em 2 minutos ele vai estudar o resumo e de novo em 2 minutos ele vai tentar escrever o que ele lembra do resumo. Perceberam? Então você estuda 4, tenta em 2. Estuda 3, tenta em 2. Estuda 2, tenta em 2. Tá bom? Essa técnica é boa, ela é maravilhosa. Por quê? Primeiro porque você cria uma pressão no cérebro, porque você limita o tempo e isso faz com que o cérebro tenda a se concentrar mais. Percebeu? Toda vez que nós limitamos o tempo para nossa mente, para uma determinada atividade, a concentração passa a ficar maior. É diferente de eu falar assim: ah, eu vou estudar direito administrativo sábado o dia inteiro. Você não criou essa pressão na sua mente. Então a sua concentração vai ser péssima. O que você deveria fazer? Você deveria falar o seguinte: vou estudar direito administrativo por 2 horas e quero acabar o capítulo 1 e 2.
Quando você fala que você quer acabar o capítulo 1 e 2 em 2 horas, você cria uma pressão na sua mente. A sua mente é como se ela despertasse, ela vai pensar assim, ah é? Você precisa acabar aqueles 2 capítulos em 2 horas? Então deixa eu me concentrar para atingir esse objetivo, percebeu? Aqui é a mesma coisa, quando eu passo 4 minutos lendo um resumo, eu crio essa pressão para a minha mente, então a minha mente passa a se concentrar mais. Agora, a técnica búlgara, ela é eficiente para o estudo do raciocínio lógico? Moçada, mas para estudo de problemas de exatas, me parece que a técnica 543 é muito mais eficiente do que a técnica búlgara. Eu já vou falar dessa técnica daqui a pouco. Queridos, qual é a vantagem e a desvantagem da técnica búlgara? A primeira vantagem, você aprende muito mais rápido, você se concentra muito mais, porque você limita o tempo, então o teu cérebro tende a se concentrar mais, e é um dos tipos do estudo ativo, tá? Então você aprende mais rápido. Desvantagens. Primeira, moçada, você tem que obedecer rigorosamente os tempos, 4, 3, 2, você não pode ultrapassar isso. Segundo, você não pode ultrapassar esses 3 ciclos. Lembra? Estuda 4, verifica em 2, estuda 3, verifica em 2, estuda 2, verifica em 2. Não pode passar. Se você passa e quer, eu vou ficar fazendo 2, 2, 2, 2, 2, 2. Não, aí você estressa a mente. Então a técnica búlgara, ela tem esse problema. Você só pode aplicar ela 3 vezes, tá bom? Aplicou 3 vezes, acabou, morreu o assunto. Você pode ver esse mesmo resumo, por exemplo, amanhã e voltar a aplicar a técnica búlgara, mas em outro dia. Você tem que dar 24 horas para aplicar a técnica búlgara sobre o mesmo resumo. Percebeu? Alfredão, por quê? O que acontece se eu fizesse, em vez de fazer esses 3 ciclos, Alfredão, eu faço 9 ciclos do mesmo resumo? O que acontece é que, como ele cria uma pressão no cérebro, existe uma sobrecarga no cérebro. O seu cérebro tende a se concentrar muito para decorar aquele resumo, por exemplo, que você está estudando. E isso pode fazer com que esse resumo fique na sua cabeça e não saia da sua cabeça tão fácil. Aí você pega e fala assim, pô, mas é isso que eu quero. Não, é isso que eu quero, mas eu tenho muito mais coisa para estudar. Não adianta eu decorar só um resumo e ficar com aquele resumo só na cabeça. Perceberam? Então eu tenho que aplicar essa técnica com parcimônia. Eu vou aplicando em vários resumos, tá bom? Que é para nenhum ficar na minha cabeça ali martelando, porque senão vai chegar à noite e eu vou ficar pensando nesse resumo, ele não vai sair da minha cabeça. Então muito cuidado com isso. 2 detalhes aqui dessa técnica, pessoal. A técnica búlgara, para ela ser extremamente eficiente, porque ela chega a ter, pessoal, um índice de retenção. Quem já é meu aluno sabe que eu gosto muito desse termo, índice de retenção. O que é índice de retenção, pessoal? É a porcentagem que eu consegui absorver de um determinado estudo. Isso é o índice de retenção. Então, o índice de retenção, ou seja, o que eu vou reter daquele assunto, com a técnica búlgara, chega tranquilamente de 90% a 95% sobre o que eu estudo. Quer dizer, ela é extremamente eficiente, tá bom? Só que tem um probleminha, tem um problema mais grave. A técnica búlgara ela não deve ser aplicada por qualquer aluno, tá bom? Por quê? Veja, imagina que eu sou um candidato e faz 3 anos que eu não estudo. Eu não estudo absolutamente nada. Eu comecei a estudar hoje e já quero aplicar a técnica búlgara. Pois é, o que acontece, queridos, é que a minha mente ela não está preparada para essa técnica, entende? Moçada, vamos entender. Quando eu faço musculação, por exemplo, eu preciso de um tempo para acostumar meus tendões, os meus músculos a uma sobrecarga, porque senão eu corro o risco de lesionar o músculo. Então tem que haver essa preparação, tá bom? Como, mesmo eu estando preparado, eu tenho que ter um aquecimento dos meus músculos e tendões, senão também pode ter um rompimento. Aqui na técnica búlgara é a mesma coisa. Para aplicar essa técnica, a minha mente, as sinapses que eu tenho, elas têm que ter um mínimo de preparação. E se eu fiquei 2, 3 anos sem estudar, a minha mente não está preparada para isso.
Então o que vai acontecer? Eu vou aplicar a técnica búlgara, mas nunca vou chegar nem à metade desse percentual. Não vou conseguir. Então, tenho a impressão que se eu estou há muito tempo parado, se faz muito tempo que eu não estudo, eu devo aplicar outra técnica antes para preparar a minha mente para depois eu aplicar a técnica búlgara. Essa técnica, pessoal, é uma técnica muito mais simples. É a técnica Pomodoro. Pomodoro. E aqui, pessoal, eu quero fazer um comentário, que é o seguinte. É muito comum a moçada estudar a técnica Pomodoro de forma errada, de forma equivocada. Porque tem muita gente, na internet é muito comum isso, o cara fala assim, a técnica Pomodoro é a técnica que você estuda 20 minutos e descansa 5. Então, peraí, deixa eu primeiro te explicar o que é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, pessoal, a técnica Pomodoro original, ela fala o seguinte, ela fala que você deveria estudar 20 minutos, e aí ela fala que é com a maior concentração possível, e eu te pergunto, como é que você consegue essa maior concentração possível? Você vai estudar 20 minutos e vai descansar 5, depois você estuda mais 20 minutos e descansa mais 5, tá? E depois você estuda mais 20 minutos e descansa 30 minutos. Pessoal, essa é a técnica Pomodoro original, tá bom? A técnica Pomodoro original é essa aí. Muito bem. Ô, Fredão, ela é uma técnica eficiente? É sim, é uma técnica eficiente. Mas como toda técnica, pessoal, ela precisa ser adaptada ao indivíduo, ao aluno. Veja, vocês têm que entender que cada aluno se comporta de uma forma diferente, tá? Não adianta você querer aplicar a mesma técnica em todos os alunos e achar que isso vai dar certo para todo mundo. Isso não é verdade. Então, olha só. Inicialmente, o aluno deveria estudar 20 minutos e descansar 5. Acabou esse ciclo? Estuda mais 20 minutos e estuda 5. Acabou esse ciclo? Estuda 20 minutos e descansa 30. Legal. Só que tem um detalhe. Tem aluno que não consegue estudar 20 minutos direto. Esses 20 minutos que diz aqui, são 20 minutos de estudo intenso. Ou seja, sentar a bunda na cadeira não é 20 minutos de estudo. Percebeu? Porque o estudo ao qual se refere esses 20 minutos é o estudo ativo e não o estudo passivo. Tá bom? Alfredão, o que é o estudo ativo? Moçada, estudo ativo e estudo passivo eu vou falar na segunda aula, porque não vai caber tudo nessa primeira, tá bom? Depois eu vou explicar direitinho para vocês o que é o estudo ativo. Mas então, entenda que esses 20 minutos tem que ser de um estudo ativo, onde o meu índice de retenção chega a 80%. Percebeu? Se eu sentar a bunda na cadeira e ficar em cima de uma mesa estudando, o índice de retenção não vai passar dos 20, 25%. Não adianta. Tá? É o tal do estudo passivo, né? Estudo passivo é quando você pega um livro, uma apostila, um material para ficar estudando em cima de uma mesa e fica ali quieto, estudando. Esse é o estudo passivo. Não é o pior estudo, pessoal. Eu não falo desse jeito. O estudo passivo, a gente vai ver na próxima aula, ele é muito bom para eu avaliar o conhecimento, mas não para aprender, tá? Para aprender é o estudo ativo. Mas isso é outro papo. Agora, tem aluno que não aguenta os 20 minutos, então ele tem que estudar apenas 15 minutos. Então, a técnica Pomodoro, apesar de ser uma técnica muito boa, ela tem que ser adaptada para o aluno. E quem faz essa adaptação, pessoal, é o professor, não tem jeito, tá? É aquele professor que está acompanhando o seu estudo, é aquele professor que conhece você mais a fundo. Então, por exemplo, você faz um cursinho, tá bom? O teu professor de raciocínio lógico, se ele te conhecer mais a fundo, é ele que tem que falar para você, ó, dá para você estudar 15 minutos, dá para você estudar 20, dá para você estudar 25. Um aluno que tem uma mente muito preparada, pessoal, estudar 20 minutos e descansar 5 é um absurdo, tá? Não tem sentido. Faz 2 anos que eu estudo para cursinho, minha cabeça está explodindo. Ué, você vai estudar 20 minutos e descansar 5? Não tem sentido. Então, este esquema é muito bom no começo, quando você está começando. Depois ele tem que ser adaptado. Tem que ser adaptado para a sua realidade, tá bom? Qual é a sua formação? Você já é formado em exatas? Por exemplo, você é um engenheiro? Você
Qual foi sua especialização? Isso também faz diferença, porque as ligações de sinapses, pessoal, também são diferentes, tá bom? Qual é a sua atividade? Você trabalha do quê? Né? Você trabalha em algo que usa a cabeça ou algo que usa os braços, o corpo? É um serviço braçal ou um serviço mental? Então tudo isso faz diferença, não tem jeito. Então a técnica Pomodoro ela também tem que ser adaptada, até que ela vai chegar aqui a 40 minutos, 50 minutos, tá bom? Mas a técnica Pomodoro ela deve ser aplicada primeiro. Você aplica ela durante 3 semanas, 4 semanas, aí a tua cabeça já está diferente, e aí sim você pode aplicar a técnica búlgara. Perceberam? Dessa forma, pessoal, com esse esquema, o resultado, o teu progresso vai ser muito mais rápido, tá? Veja, na próxima aula eu vou falar sobre o estudo ativo, o estudo passivo. Isso aqui foi apenas uma rápida introdução. Eu até deixei essa aula livre porque eu quero que vocês entendam que aplicar técnica nos estudos pode acelerar as tuas chances, a tua aprovação no concurso em até 5 vezes. Isso é muito importante. Esquece esse papo de ficar 4, 5 anos estudando para concurso. Estudar para concurso é coisa rápida, coisa ligeira, pessoal. Não pode ser uma coisa longa, porque a motivação diminui, a motivação vai desaparecendo. Eu vou citar um exemplo aqui, mas eu sei que esse exemplo pode não ser o melhor, mas eu vou citar. Eu, quando me preparei para o Banco Central, eu fui aprovado no Banco Central em 2013, né, com lotação em Brasília. Eu estudei durante 7 meses para o Banco Central. E olha que o Banco Central tinha 20 disciplinas quase na prova e é considerado um dos concursos mais difíceis do Brasil, do lado do auditor da Receita Federal. Tá? Então o analista do Banco Central é um concurso muito difícil. E eu trabalhava na época, eu trabalhava das 7 da manhã até as 4, 4 e meia da tarde. Por que eu falei que pode não ser um exemplo muito bom? Porque o meu trabalho, pessoal, era como professor, né? Era como professor de raciocínio lógico. E nessa prova do Banco Central caía raciocínio lógico. É óbvio que eu não tive que estudar raciocínio lógico para a prova do Banco Central, mas acontece que tinha outras 19 matérias que caía. Caía direito administrativo, direito constitucional, finanças públicas, economia, sistema financeiro, português e muitas outras. Então eu tive que estudar essas matérias. 4 e meia era a hora que eu saía do colégio, tá? Às vezes saía um pouquinho mais, às vezes saía um pouquinho menos. Então eu saía às 4 e meia e eu tinha que aproveitar o horário das 4 e meia até as 9 horas da noite. Porque às 9, 9 e meia eu tinha que dormir, porque no outro dia eu tinha que acordar cedo. E eu sabia que dormir também era importante. Então nesse horário, das 4 e meia da tarde até 9 e meia da noite, eu ficava estudando. Então, com esse estudo, em 7 meses, eu consegui passar no Banco Central. Mas por que eu consegui ser aprovado no Banco Central? Porque eu usei essas técnicas. Se não fosse as técnicas, eu sou muito claro, eu nunca teria sido aprovado, porque eu não conseguiria ver todas as matérias, todas as disciplinas em 7 meses. Então, isso é tão poderoso quando o aluno aplica, isso é tão importante. E é engraçado que ela se aplica justamente em países do primeiro mundo, em países que ficam sempre muito bem classificados quando tem essas provas, que nem o PISA, né? O PISA é uma prova onde os alunos fazem matemática e português para ver como é que está o nível do país. Quem são os países que ficam em primeiro lugar? Noruega, Dinamarca, Finlândia, Bulgária, sempre esses países ficam em primeiro lugar, né? Como? Porque eles usam técnicas de estudo. Vocês entendem? Eles usam as técnicas normalmente. Para eles isso não é nem técnica. É a forma deles estudarem. É uma forma eficiente. Só que nós, por exemplo, outros países, não aplicam isso. A gente estuda de qualquer jeito. Nunca ninguém chegou no colégio e falou para você que ia ensinar você a estudar. Alguma vez alguém chegou para você e falou, primeiro eu vou te ensinar a estudar, depois eu te ensino matemática. Não. Qual é o resultado? Matemática é um desastre na escola, né? Porque ninguém te ensinou a estudar matemática. Ninguém te ensinou a estudar raciocínio lógico. Então, precisa dessas aulas aqui primeiro? Precisa, tá bom? Precisa dessa explicação para depois você perceber que raciocínio lógico é muito mais fácil do que você imagina, tá bom? Então, queridos, eu só quis aplicar isso aqui, ensinar essas duas técnicas. Se você vai estudar raciocínio lógico,
Faça a técnica Pomodoro durante 3, 4 semanas e depois comece a aplicar a técnica búlgara aos poucos. Não fica o dia inteiro estudando ela, senão você vai estressar a sua mente. Tá legal? Queridos, eu vou deixar um questionário aqui embaixo. Esse questionário é para eu conhecer um pouquinho o seu cronotipo. Alfredão, o que é cronotipo? O cronotipo é o seguinte: cada um de nós estuda e aprende de formas diferentes. Então, você pode ser uma pessoa sinestésica, você pode ser uma pessoa auditiva, você pode ser uma pessoa visual. A pessoa visual é aquela que aprende mais vendo, tá bom? O sinestésico aprende mais pegando. Então, se você quiser saber qual é o seu cronotipo, que é uma orientação nos seus estudos, clica aqui nesse botão, ele tem um questionário, são perguntas para eu poder saber como você pensa. Responde esse questionário, manda para mim no e-mail contato@listadeexercícios.com. Vou colocar aqui, ó. Olha aqui, ó. Você pode mandar aqui, ó, contato@listasdeexercícios. Eu vou deixar aqui embaixo, tá, pessoal? .com. Então manda para esse e-mail, eu corrijo e retorno para você com, entre aspas, um diagnóstico, mostrando para você como você deveria estudar, qual é a melhor forma. Agora tem dois poréns. Pessoal, para eu dar um diagnóstico preciso, você tem que ser verdadeiro nas respostas. E segundo, com o passar do tempo, pessoal, se eu te conheço melhor, esse diagnóstico pode mudar sim, porque às vezes o aluno fala, dá uma resposta que não é bem aquela, tá bom? Mas mesmo assim, preenche, manda para mim e eu vou dar um jeitão de como você devia estudar para o seu progresso ser até 5 vezes mais rápido, tá bom? Queridos, te vejo na aula 2. Se cadastra, aí você vai ter acesso às aulas 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá bom? Tchau, por enquanto, tchau.